Olá, estamos começando o programa Literatura Local de hoje, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje é um programa muito especial, é o último programa deste ano, mas é um programa em comemoração aos 20 anos de existência do Literatura Local. São 20 anos falando sobre literatura, sobre arte, nas suas mais variadas formas, e eu estou tendo a honra, inclusive, praticamente emocionado, de apresentar esse programa que é tão significativo para a Academia Passo Fundense de Letras e também para a área aí da literatura e artes em geral aqui de Passo Fundo e região. E para conversar comigo aqui, eu trouxe então o presidente da Academia Passo Fundense de Letras, Gilberto Cunha. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E, que a gente vai contar depois, foi um dos idealizadores do programa, né? Há 20 anos, nunca imaginou que ia durar tanto tempo. Exato, foi em 2005 que essa bonita história começou e nós temos só a agradecer à TV Câmara, Câmara de Vereadores, pela confiança e por ter mantido aí na sua grade de programação nos últimos 20 anos, semanalmente, esse programa. E eu trouxe também aqui a vice-presidente, né, desta gestão que inicia hoje, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, a Marilise Brokstedt Lesch. Isso? Exatamente. Acertei o sobrenome? Acertou. Tudo bem? Seja muito pelo bem-vinda. convite, parabéns pela condução do programa. Tu já está aqui há alguns anos fazendo um trabalho muito de destaque, né? Especialmente para a Academia Passo Fundense de Letras, elevando o nome da academia. Parabéns e muito obrigada. Em nome da coordenação dos projetos da academia, eu estou aqui, então, à tua disposição para responder suas questões sobre a academia. Começando sobre a origem do programa, de onde é que surgiu a ideia, Gilberto? Como é que foi isso? Como é que foi o início? Bom, esse programa iniciou meio que por acaso, em 2005, então, na época, diretor da TV Câmara, o jornalista Jair Miri, foi fazer uma entrevista comigo sobre mudança do clima lá na Embrapa. Nós estávamos sentados no banco na frente, enquanto o pessoal da TV guardava os equipamentos do carro e ficávamos conversando, como é comum nessas ocasiões. E daí eu falei, que tal se a gente criasse um programa de entrevistas sobre literatura? Eu já estava na Academia Passo Fundense de Letras na época, entrei em 2001, e ele gostou da ideia. E daí nós começamos a gestar a construção desse programa. Daí veio eu e o acadêmico Paulo Monteiro, conversamos com o pessoal da TV Câmara e até conseguimos alinhar o modelo de programa, tanto a estrutura tem se mantido a mesma, a música de abertura é a mesma desde então, né? E assim surgiu, meio por acaso. No primeiro momento, a dificuldade foi arrumar quem apresentasse. Ninguém queria, ninguém se dispunha, nem alguns jornalistas. Nós pensamos em profissionalizar, falamos com 2 ou 3, mas exigia muito trabalho, porque entrevistas com livros que não são conhecidos exigia a leitura. Tem que ser alguém da área, né? Da área. E para começar já como ninguém, eu corajosamente aí numa aventura, disse, não, deixa que eu apresento. Claro que foi uma decisão assim que, num primeiro momento achei a ideia boa, mas a dificuldade imediata eu já senti a partir dos primeiros programas. Então, uma meia dúzia de programas iniciais ainda consta com a minha apresentação. O primeiro deles foi uma entrevista com na época acadêmica, professora, escritora Ana Carolina Martins da Silva, que também está aí disponível nas redes sociais. E é interessante assim que ele surge, né, de uma ideia que se teve ali, e ele se consolida, como você falou, tendo à frente 2 grandes nomes, porque vocês tentaram encaixar, como você falou ali, alguém para apresentar, mas claro, ele é um programa que ele exige pessoas que conheçam de literatura, porque tem que ter um certo conhecimento, né? A gente tem que fazer uma leitura prévia, pelo menos, do livro que vai apresentar, porque ele trata muito sobre essa questão dos livros sendo lançados, né? Então tem que ser alguém da área e provavelmente teria que ser algum acadêmico. Mas depois vocês conseguiram encaixar, então, o Paulo Monteiro, isso? Exato. Depois de 4, 5, 6 primeiros programas, talvez foram apresentados por mim, mas de pronto a gente viu que o acadêmico melhor preparado, né, em termos de cultura, de conhecimento, de literatura universal e acima de tudo local, era o Paulo Monteiro. E o Paulo Monteiro ficou à frente desse programa e
por mais de uma década, né? Eu acho que ele só se afasta por questões de saúde lá por 2017, 2018, né? Então, ficou de 2005 e conduziu mais de 500 entrevistas, o Paulo Monteiro, algumas muito marcantes, muito relevantes, né? O destaque que eu dou é como um programa local de televisão, semanalmente, conseguiu se manter aí. Eu acho essa é a grande façanha, o grande destaque por 2 décadas ativo, né? Isso é uma raridade na televisão local, nacional e talvez até internacional. É muito difícil um programa desse tipo se perpetuar aí por tantos anos. Inclusive porque o programa ele não envolve, por exemplo, nenhum tipo de capital, né? Ele tem uma parceria com a TV Câmara, a gente usa o estúdio da TV Câmara, mas não há nenhum, né? Então, ele foi mantido ao longo dessas décadas aí pelo trabalho voluntário dos acadêmicos da Academia Passo Fundo de Letras, né? Depois do Paulo, a gente teve a outra apresentadora também, que ficou muito tempo, que foi a que me antecedeu, né? Tive a honra, inclusive, de dar várias entrevistas para ela, né? Sim. Não, e nós temos que destacar... Sueli, né? Sim, exato. Mas eu destacaria, acima de tudo, o comprometimento da Câmara de Vereadores, das suas direções, que nunca colocaram nenhum óbice, ao contrário, né? Sempre apoiaram a TV Câmara na manutenção desse programa na grade de programação. Então, os nossos respeitos aí aos vereadores de Passo Fundo, às direções da casa, que nenhum obstáculo nesses 20 anos colocaram em relação a esse programa. Nunca houve, tem que ser isso, aquilo, nada. Então, a liberdade total, isso merece destaque, né? A nobreza dos nossos vereadores e o profissionalismo dos jornalistas, dos operadores da TV Câmara. Sim, depois do Paulo, você bem colocou, né? Houve alguns rodízios, fez várias tentativas, Agostinho Botti, Dilce Cortese, José Hernani de Almeida, Júlio Pérez, tentaram encarar aí essas apresentações e de imediato viram a dificuldade, a exigência de tempo, né? E aí se consolidaria, você bem colocou, a Sueli Gelling-Froese, que também atuou muito, ficou o rosto conhecido. Eu diria que os rostos mais conhecidos na literatura local foram Paulo Monteiro, pela longevidade, pelo conhecimento, pela estrutura das suas falas, Sueli Gelling-Froese e, evidentemente, nos últimos tempos você teve a Luciana Marinho Alves também, né? Podemos destacar, e talvez possivelmente estejamos esquecendo algum outro nome. Mas eu diria assim, de destaque, de permanência em tempo e rostos conhecidos no programa, Paulo Monteiro, Sueli Gelling-Froese e Aleixo da Rosa. Primeira vez que eu gravei o programa aqui em frente a todas essas câmeras aqui, eu fiquei tremendo. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Hoje já está tranquilo, dá para fazer o programa tomando uma aguinha aqui, bem de boas. Legal. A gente se acostuma. É importante destacar esse trabalho voluntário pela parte da Academia de Letras e destacar a disponibilidade da TV Câmara, inclusive, em fazer gravações externas, como tem acontecido durante a Feira do Livro, que também esse ano tu entrevistaste a filha do Luiz Fernando Veríssimo, né, a Fernanda Veríssimo. Foi um programa muito lindo e a disponibilidade, então, da TV Câmara de ir até lá o Espaço Roseli do Leste Preto. Então, essa parceria realmente deu muito certo. Né? Então, todos de parabéns. Mais do que imaginavam, provavelmente, porque realmente 20 anos num programa de literatura e de cultura, porque eu sempre falo isso, a gente não está fazendo nenhuma dancinha aqui, né? Nós estamos no TikTok fazendo, ninguém está tomando banho numa banheira com Nutella, e mesmo assim a gente tem uma divulgação, o programa ele tem uma divulgação, ele tem uma saída muito boa, né? E essa longevidade toda falando sobre assuntos que são pertinentes, culturais e sérios. Mari, falando sobre os demais projetos, você estava como coordenadora da Academia Passo Fundo de Letras na questão dos projetos. Exato. Né? Além desse, né, a Peletras também tem vários projetos, né? Hoje à noite, na sessão solene de encerramento, nessa sexta-feira, já que o programa vai ao ar em outros dias da semana, cabe destacar que além da posse da nova diretoria, nós teremos 3 dos nossos projetos, dos nossos programas sendo homenageados justamente por essa longevidade, que é os 20 anos do Literatura Local, os 22 anos da revista Água da Fonte, que também méritos ao nosso confrade, novo presidente Gilberto Cunha, e 10 anos do programa Identificando Talentos. Então, esses são os 3 programas Meninas dos Olhos da Academia Passo Fundo de Letras, justamente pela sua longevidade e o reconhecimento diante da comunidade,
pelas escolas, pelas secretarias. O Identificando Talentos também é uma parceria com a Secretaria de Educação, com a SME, e o Literatura Local com a TV Câmara, e temos ainda outros vários programas, projetos, né, que estão em andamento, que são mais esporádicos, que acontecem agora, depois de nós termos assumido a tarefa de sermos proponentes da Feira do Livro. A gente tem concentrado eles durante a feira, que é a mateada literária, que já vem sendo organizada desde o tempo do Luiz Lopes de Souza, ou melhor, do tempo do Velci Nascimento, né? Antes do Luiz Lopes ainda, que anualmente na Semana Farroupilha a gente realiza. E temos alguns novos também, que é o Cine Literatura, que já tivemos a oportunidade de receber o nosso querido Dr. Jorge Salton com seus filmes, e agora estamos programando para mês de março mais um filme dele, né, que também já foi homenageado num outro projeto nosso, que é o concurso literário, que a gente espera nesse ano agora retomar. Desde a pandemia a gente não fizemos um só, a ideia é fazer um a cada 2 anos pelo menos. Já estamos no 10º concurso literário. Vínhamos fazendo já por 6 ou 7 vezes a Semana das Letras, que agora o Gilberto Cunha colocou na plataforma a possibilidade de a gente retomar, que desde que nós assumimos a Feira do Livro, né, em conjunto com a Secretaria de Cultura, e fizemos também o Congresso Estadual das Academias de Letras, a gente não deu conta, né, justamente por ser um trabalho voluntário, que não envolve tantos dos 40 acadêmicos, né, tem uma média de uns 10, 12 que realmente pegam junto nesses projetos. Mas, então, já listei aí pelo menos uns 8, né? Temos também a nossa mini biblioteca, que é uma casinha que a gente disponibiliza livros para doação para a comunidade, que, vez ou outra, ela está na frente da academia, as pessoas que passam podem pegar livros, podem largar livros também. Se quiserem devolver, devolve, se não quiserem, podem pegar de presente. E temos ainda, então, acho que eu já falei 8, 9, né? Nós temos uma média de programas ativos de pelo menos uns 10 a 12, com pelo menos 10 a 12 acadêmicos diretamente envolvidos voluntariamente. É interessante que a Peletras ela tem quase 90 anos, já quantos anos agora? 87. 87, quase 90 anos. E é impressionante como ela consegue se renovar de geração para geração, porque olha quantas gerações que já passaram, tanto de acadêmicos quanto o público que foi acompanhando, né? O que tu acha, Gilberto, assim, que é o diferencial para a academia se manter durante tanto tempo? Bom, primeiro de tudo, nenhuma instituição que não tenha relevância tem essa história, né? Então, a academia tem uma longa trajetória. Desde o seu início, ela congregou os principais intelectuais públicos, pessoas ligadas à cultura em Passo Fundo, e dentro da academia se criou, surgiram, eu diria, não se criou coisas, mas surgiram ideias. O próprio ensino universitário em Passo Fundo foi muito discutido dentro da academia. A biblioteca pública municipal surge e opera vários anos dentro do prédio da academia. A discussão do movimento nativista em Passo Fundo, com a criação do CTG Lalau Miranda em 1952, é dentro da academia. Não é que a academia criou essas. A discussão, as ideias fermentaram e ganharam forma dentro da academia. O próprio Instituto Histórico de Passo Fundo, que assume as comemorações do centenário em 1957, é criado em 1954 dentro da academia, formado quase que exclusivamente por acadêmicos, né? Então, a academia tem na sua história muitas coisas a que se orgulhar. Não que ela tenha sido a responsável, a criadora, mas as ideias, o surgimento, a forma, lá dentro estiveram. Isso se deve, evidentemente, à qualidade dos membros da academia. A história de Passo Fundo, né? O pai da história, Antonino Xavier Oliveira, estava dentro da academia, Delma Rosendo Guem, Pedro Ari, Veríssimo da Fonseca. Então, a academia, Velci Nascimento, enfim, e tantos outros nomes que estão aí, que estamos esquecendo, fizeram parte. Antônio Donin, Sabino Santos, enfim, são nomes da história local que ajudaram a dar forma a essa identidade de capital nacional da literatura, que é evidente que esse título vem no bojo das Jornadas Nacionais de Literatura, mas antes das jornadas já existia vida literária em Passo Fundo. O papel que muitas vezes a jornada fez, a academia fazia nos anos 1940, trazendo o Érico Veríssimo, trazendo o Malba Tahan, enfim, trazendo os nomes da literatura para vir em Passo Fundo, coisas que nos anos 2000
o papel das hoje saudosas, tomara que vem, Jornadas Nacionais de Literatura, fizeram muito bem nos legaram esse título, que nós precisamos fazer mais para continuar merecendo. Mari, eu sei que a academia ela recebeu também recentemente, ela conseguiu, né, o título de ponto de cultura, né? Que eu acho que é uma coisa bem importante também para a captação de recursos, para os projetos, como é que funciona? Muito bem lembrado. Nesses 87 anos de história, a academia sempre se manteve com a anuidade dos acadêmicos. Isso é um recurso muito diminuto frente a tudo que se faz, né, por lá. E, então, tendo transformado em ponto de cultura, mediante vários documentos e depoimentos enviados para a Secretaria Estadual de Cultura, a gente conseguiu, então, buscar recursos por meio das leis de incentivo à cultura. Lei Aldir Blanc, Lei Rouanet, e isso fez com que a gente pudesse incrementar ainda mais os nossos projetos. Inclusive a própria Feira do Livro, né, nós conseguimos fazer pagamentos que antes a gente pedia favores para as pessoas, para os músicos, para os artistas. Agora a gente está, inclusive os nossos momentos culturais, que é um outro projeto lindo que a academia tem, né, a gente consegue remunerar as pessoas que vão fazer as palestras. E tivemos, só nesse semestre agora, foram 8 momentos culturais, que é aberto à comunidade nos sábados, em média quinzenalmente, a partir das 10h30 da manhã. A gente sempre recomenda que as pessoas fiquem atentas às nossas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, a Peletras, e lá tem então toda essa programação. E a gente quer sim tornar a academia cada vez mais aberta para a comunidade. Nós temos a porta, que é a maior porta do estado, que não teria sentido ter a maior porta do estado ficando muito tempo fechada, né? Adoraríamos poder ter uma secretária executiva. A gente tem esse plano, né, agora com o novo presidente, de profissionar um pouco mais a Academia de Letras, agora já que nós temos conseguido mais recursos. Então, essa porta aberta para esses momentos culturais, para as nossas sessões solenes, que também são abertas à comunidade, seguidas de um bate-papo bem descontraído, de um coquetel, como vai acontecer, né, agora nessa noite de sexta-feira, então, nesse dia 12 de dezembro, quando a nova diretoria, encabeçada pelo Gilberto Cunha, vai dar início aos trabalhos. E é interessante também destacar o apoio que a academia recebeu este ano, inclusive da própria Câmara de Vereadores também, com as emendas impositivas, né? Foram lançados diversos livros, mais de uma dezena de livros foram lançados, né? Eu trouxe alguns vereadores para conversar aqui, fiz entrevista com a Ada, fiz entrevista com a Eva, né, que também disponibilizaram recursos para a academia, e é interessante também que a academia ela tem ganhado editais, né, para explicar para o público que está nos assistindo. Muitos desses recursos vêm de editais que a academia ganhou, que ela concorreu, ela montou um projeto, apresentou o projeto para o Estado, apresentou o projeto para o município, ganhou os editais, recebeu a verba, e essa verba, então, é totalmente revertida para serviços, para prestação de serviços ou produção de artefatos culturais, como os livros, né, voltados para o público. Né? Isso. É sempre o ponto final da cadeia é sempre o público passo-fundense da região. Para nós não ficarmos alheios a essas novas tecnologias da inteligência artificial, 3 anos atrás a gente bolou um projeto e conseguimos ser exitosos com o prêmio do Funcultura e criamos um avatar da Academia Passundense Letras, que é a Coruja Minerva. Então esse projeto já está concluído e pretendemos no futuro ampliá-lo, quem sabe tendo até um totem, né, na recepção da academia, que poderá responder perguntas, poderá criar poemas, tudo em tom de brincadeira, né? Claro, para a gente se divertir também com a Coruja Minerva. Nós levamos ela para televisores das escolas, né? Criamos alguns trabalhos coletivos com um texto, por exemplo, com a participação de 40 alunos, quando que seria isso possível, né? Um texto construído a 40 mentes. E, então, ganhamos o Funcultura, nós conseguimos aprovar um projeto da Lei Rouanet chamado Passo Literário, conseguimos aprovar 2 projetos pela Lei Aldir Blanc, que é o Viva Cultura, e que a gente com isso conseguiu a verba para publicar o livro do Identificando Talentos e para realizar oficinas literárias nas escolas e também junto às crianças que estão em tratamento oncológico, que está
ainda sendo alinhavado e costurado já. E também conseguimos 3 emendas impositivas, como tu bem disseste, né? Já, inclusive, convidaste os vereadores que intermediaram essas Valéria, emendas, a Ada Munareto e o Saul Spinelli. Nós conseguimos, com isso, publicar 8 livros de acadêmicos e de pessoas da comunidade. Conseguimos melhorar, e ainda não está concluído, o projeto de acessibilidade. 9. Acho que foram 9 livros. É que o 9º é o do Identicando Talentos, que foi pelo PNAD. E a escada, a nossa cadeira elevatória, que dá acesso pela escada do auditório. E agora estamos na iminência de começar a construir, finalmente, a nossa escada de saída de emergência, que é urgente. Modernizando a sede, né? Atualizando. Também graças a uma verba da prefeitura, mas intermediada, né, com uma destinação da emenda parlamentar, no caso da escada, pelo ex-vereador Saul Spinelli. Mas que é interessante que a academia vai se renovando, né, com essas atitudes todas. Isso. E é interessante que você consegue se lembrar de todas essas ações. Porque alguma hora que este ano foi fora todo o trabalho que também a academia acabou se movendo na Feira do Livro. Esperamos contar com esses mesmos apoios para o próximo ano, porque temos vários projetos ainda que requerem recursos para poderem ser realizados. Vocês, então, para comunicar ao público também, estão assumindo agora a presidência, né, da academia, hoje, quando este programa está sendo gravado, na sexta-feira, dia 12, né? Que horas que acontece hoje a cerimônia de posse? Bom, 12 de dezembro de 2025 marca a chamada sessão de encerramento do ano acadêmico 2025 e a posse da nova diretoria. Isso vai acontecer no edifício sede da Academia Passo Fundo de Letras, na Avenida Brasil Oeste, número 792, a partir das 19 horas. Então, hoje, às 19 horas, eu tenho a gratidão e a satisfação de, pela terceira vez, estar sendo investido aí no cargo de presidente da Academia Passo Fundo de Letras. É evidente que não estarei sozinho, né? Então tem toda uma diretoria que me acompanha nessa nova jornada, com a vice-presidente Marilise Leck, com o secretário-geral Eládio Bechenfelder, com a tesoureira Dilce Cortese, com a primeira tesoureira Antonieta Rovena Gonçalves Dias, com a primeira secretária Elizabeth Ferreira e com a segunda secretária Escorteganha, Silvana Escorteganha. Deu uma falha de memória, mas a Silvana é uma pessoa muito ativa, se envolveu com o concurso literário e está pela primeira vez aí assumindo um posto na diretoria para se qualificando aí como todos os demais para o futuro, até a diretoria se renove. É importante a renovação porque é dessas mudanças, alternâncias na direção da academia que as novas ideias surgem. E é bom que sejam pessoas com olhar, com visão, com atitudes, com experiências diferenciadas para a academia sempre se renovar, e é isso que mantém ela viva e ativa por 87 anos. Ela surgiu naquele movimento do Estado Novo, a política do Getúlio Vargas de valorização do país, de unificação do país pela língua, e se plantou, posso dizer assim, academias pelo Brasil inteiro nos anos 30. Poucas vingaram. Felizmente, a de Passo Fundo é uma dessas que eu acho que são poucas que realmente têm mais de 80 anos, né? Deve ser poucas, não deve ser? Pouquíssimas, eu diria. Alguém fez esse levantamento em algum momento, mas... Sim, essas que surgiram nesse momento da política do Estado Novo, do Getúlio Vargas, de valorização da língua, realmente poucas vingaram. Algumas acho que do centro do país, outras no Nordeste, mas pode-se contar aí nos dedos das mãos. Sobre projetos futuros, qual que é a ideia de vocês, né, enquanto presidente e vice-presidente, Gilberto? Bom, primeiro, nós temos um grande respeito por tudo aquilo que está dando certo. Então, os projetos que estão em execução, que foram executados, podem ganhar novos detalhes de aprimoramento, mas programas como Literatura Local, como a nossa revista Água da Fonte, como Identificando Talentos, como os concursos literários e tantos outros, né?
o Sênios de Literatura, um projeto novo que envolve, é relativamente novo, que congrega professores da área, aposentados da área de literatura, deverá mantido. E a ideia é, acima de tudo, nós nos envolvermos ativamente, a Academia de Letras, nessa retomada aí da capital nacional de literaturas, com jornada literária, e nós já conversamos, sim, e vamos retomar a Semana das Letras. A Semana das Letras foi um movimento que marcou época, mais localizado, quando nós tínhamos uma jornada nacional, mundial, internacional, pelos nomes que vinham a Passo Fundo, nós fazíamos na Academia de Letras a Semana das Letras, que congregava principalmente os atores locais das letras, mas também trazia nomes de Porto Alegre, da capital, para complementar a Semana da Letra. Esse é um projeto que nós pensamos, né, e vamos botar em prática e dar continuidade com melhorias, com detalhes a tudo aquilo que tem sido feito. E eu gostaria, né, já retomar o que a Mari falou há pouco, né, um agradecimento muito grande ao poder público, ao executivo, né, que tem nos brindado aí acolhido muitos dos nossos pleitos em prol da cultura, a sensibilidade de entender que cultura também é economia. A economia do município também se movimenta pela indústria cultural. Então, o Poder Executivo, nós temos uma gratidão muito grande, o Poder Legislativo, com os vereadores, com a direção da Câmara, sempre apoiando, levando evidente que as emendas dos nossos vereadores acabam precisando ser ratificadas pelo Poder Executivo. Então, essa sinergia legislativo-executivo tem sido muito importante, benéfica, não para a academia, acima de tudo, eu diria, para Passo Fundo, para configurar o município, a coletividade, a comunidade tem sido muito beneficiada, e esse é o papel do poder público, né? Então, nossa gratidão, esperamos continuar com como eu disse apoios. antes, o beneficiado final é sempre a população, né? Exato. Quem realmente recebe. E além disso tudo também, nós temos, a Prefeitura tem, por meio da Secretaria de Cultura, o Prêmio Literário, né, que não está vinculado à Academia de Letras, mas que cabe aqui destacar e parabenizar, né, para que também claro, esse projeto tenha longa vida, além do Funcultura, né, que destina R$1 milhão para projetos em 10 setores, né, das artes, da música, do teatro, da literatura. Então, realmente, nós somos muito gratos e, pela primeira vez, também recebemos um fomento, né, uma verba para as atividades corriqueiras da academia, como as nossas sessões solenes, que sempre envolve um custo alto, e esperamos manter, né, essa parceria por muitos e muitos anos. Em benefício da própria população. Exato, eu destacaria, né, além do executivo, com o prefeito, o gabinete do prefeito, o legislativo, com a direção da Câmara, com os nossos parlamentares, vereadores, 2 secretarias têm uma presença muito forte na academia. A SEDEC é evidente, até pela proximidade física, a SEDEC ocupa parte do prédio da academia, a Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Educação, né, que é a que viabiliza esse projeto meritório de 10 anos, desde 2016, anualmente, com os estudantes da Rede Municipal de Ensino. Então, nossa gratidão aí aos 2 secretários, o secretário da Educação, Adriano Carabal, o secretário da Cultura, o Rafael Bortolizzo, o presidente da Câmara, o vereador Gil Kuhn, e ao nosso prefeito Pedro Almeida, por toda essa sensibilidade em prol da cultura local, e contem sempre, a academia está presente para isso. E eu quero finalizar, a gente está indo para o final já, né, também destacando a atuação da gestão que antecedeu vocês estão assumindo hoje, né, que é a gestão que foi encabeçada pela presidenta Rovena... Antonieta Rovena Gonçalves Dias. Eu tenho um pouco mais longo, né? Também Oliveira ainda do mundo. Antonieta Rovena Oliveira Gonçalves Dias. Então fica os parabéns aqui, né, do programa, aqui para ela também, né? Ela veio aqui, tem acho que umas 2, 3 vezes este ano, falando sempre sobre coisas boas, né? Sobre todos esses projetos que foram feitos nos últimos 2 anos também, que foram encaminhados. Fica o meu agradecimento a quem nos acompanhou até aqui, né? Lembrando então que este programa é especial pelos 20 anos de existência do Literatura Local, mas também como uma forma de comemorar este ano que foi repleto aí, como vocês falaram, de projetos e de ações
em prol da literatura. Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que hoje acontece a posse, então, o encerramento do ano acadêmico, né, às 19 horas na sede da Academia Paço Fundo de Letras. E aguardo vocês para o ano que vem, né, para os próximos. A gente retorna no ano que vem, em fevereiro, para falarmos sobre mais cultura, sobre mais projetos, sobre mais ações da AP Letras em prol da comunidade, da cultura e da literatura. Antes de encerrar, quero fazer mais 2 destaques. Nessa nossa sessão solene de final de ano, a gente sempre entrega menções honrosas para pessoas que foram importantes para a academia e para a comunidade, nos aspectos principalmente relacionados à literatura. Então, hoje teremos a homenagem para a Biblioteca Municipal Arno Juninski, que está com uma exposição belíssima montada no hall de entrada da Academia de Letras, aguardando, né, os presentes, né, no evento de hoje, e ficará montada mais alguns dias aí, que será divulgado nas redes sociais. A Vanessa Hickman será homenageada, que, como coordenadora da biblioteca por muitos anos. Faz um excelente trabalho. Faz um excelente trabalho. E um destaque também, antes de nós finalizarmos, para a Autotec, que é uma empresa relacionada a um centro de formação de motoristas, né, de habilitação, de condutores, que realiza anualmente um concurso literário, que tem em vista preparar as crianças, formar a consciência para os cuidados com o trânsito. Então, serão homenageados também Paulo Serena, hoje à noite, como um dos proprietários da Autotec, nessa noite solene. Então, várias homenagens acontecerão, em especial pelo reconhecimento que nós temos nesse trabalho que a comunidade realiza. Que legal, né? E eu não sabia desse concurso da Autotec. Que bacana, né? Tu vê, né? Misturado ali, mistura literatura com educação no trânsito. Exatamente. Tem que ter o devido e precisamos, né? destaque e reconhecimento. Precisamos muito, né? Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. E a gente volta, então, em fevereiro. Agora nós vamos tirar umas merecidas férias. Lembrando que este programa é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Paço Fundo de Letras. Um Feliz Natal, né, e um ótimo ano novo, final de ano, para vocês que nos acompanharam ao longo deste ano. Vamos fazer um brinde aqui com a caneca.